挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラ舞踏団挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳突風挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta. Não aguenta, Darkseid? Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bora aí para mais um conteúdo aqui do canal, né? E hoje vocês já estão vendo aí, tô trazendo meu parceiro Vando lá do Cristão Geek TV, canal legal pra caramba, ele manda umas paradas bem legal e eu gosto de acompanhar o trabalho dele. Se vocês não conhecem, né, já vão seguindo lá, mas calma que eu já vou mostrar para vocês aí um pouco do canal dele, tá? Bom, muito obrigado por você já estar aqui me ajudando a com visualizações aqui no canal. Obrigado pelo seu like também, pela sua breve passagem. Muito obrigado. Me ajuda deixando o like, isso vai ajudar pra caramba, fazer com que a plataforma entenda que, né, o conteúdo aqui é relevante e chegue a outras pessoas. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai ajudar pra caramba, até porque a ideia aqui dessas minhas produções aqui é realmente encontrar canais, ver qual é da galera e quem sabe, se assim possível, também ajudar eles a crescerem, até porque é aquela coisa, se eu posso estar fazendo isso sem estar gravando, por exemplo, né, como que eu faço, então vamos gravar, né? Vamos gravar, vamos mostrar pra galera aí a minha reação sobre o conteúdo em questão, né? Eu acho que é muito válido, com certeza. Eu não sei se você curte muito o meu jeito de fazer reação, né? Que eu acho que é bem diferente dos demais por aí, mas a ideia é essa, eu me destacar, né? E ser diferente da galera, embora faça a mesma coisa. Bom, você está vendo essa meta aqui em cima para me ajudar a comprar, né, um monitor, porque isso aqui, essa TV que eu estou usando da LG, ela é bem antiga, é antes da Smart TV, só para você ter ideia, né, e ela está começando a dar uns
uns tilt aí, tá demorando a ligar, às vezes desliga sozinha, às vezes o menu fica piscando na tela, é um saco para poder fazer live, mas enfim. Então, se vocês puderem me ajudar nessa, lembrando que o monitor não é R$500, isso aqui é uma ajuda para que eu possa juntar com outra grana para poder comprar esse monitor, tá? Se bem que eu estou precisando comprar uma TV, acho que a TV é mais válido para mim, beleza? Se vocês puderem, o QR Code vai aparecer aí no cantinho da tela, basta você aproximar, no caso, a câmera do seu celular, vai te levar lá para a área Pix para você fazer a doação mínima de R$2. Felizmente, o mínimo que eu consegui foi R$2, tá, pessoal? A plataforma não faz menos que isso, mas se você não puder, tem aqui o umcocoloco@gmail.com, a qual você pode estar aí sim fazendo a quantia que quiser, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, enfim, vai ajudar pra caramba, tá bom? Me ajuda a bater a meta? Pode ser? Assim espero, cara. Tá todo mundo correndo atrás do seu e aqui não é diferente, né? Eu quero tentar conseguir monetizar esse canal esse ano, né? Eu já tenho um canal monetizado, mas eu tô querendo monetizar esse aqui também, que eu também amo falar sobre cultura nerd, sobre animes, entre outras coisas. Então, dá pra vocês me ajudarem, eu agradeço pra caramba, tá? Aqui é o canal do nosso querido Cristão Geek, Cristão Geek TV. Tem várias coisinhas bem interessantes, ele tá sempre postando vídeo, tá? Vale a pena dar uma olhadinha se você curte esse tipo de conteúdo. Acredito eu que você vai se amarrar, tá bom? Então vem comigo, bora lá. Lembrando que os canais que eu ver aqui vão estar na descrição, beleza? Vamos ver o que o nosso amigo Cristão Geek está falando. Deixa eu ver se está tudo certinho. Está tudo certinho aqui. Vou deixar aqui a minha contribuição, obviamente. E esse vídeo aqui tem 13 dias. Então, meu irmão, manda ver aí. Eu falo pra vocês, tudo que James Gunn põe a mão vai apodrecer. Vira lixo. E quando digo tudo, é tudo. Já viu, né? Nesse final de semana, o trailer de Supergirl, na parte negativa, conseguiu superar o filme do Superman. Nossa. Acompanhe comigo depois da nossa vinheta, mas essa bomba vinda da DC de James Gunn. É uma cilada, Bino. A cilada bem não, ótimo. Bem-vindos ao Cristão Geek TV, sou Vando Moura e vamos à matéria que com certeza vai chocar você que é fã da Supergirl. O trailer de Supergirl recebeu mais críticas em 24 horas do que o de Superman em 6 meses. E vocês queriam o quê? O que vem das mãos de James Gunn com certeza é um grande de um monte acumulado de assim, a ideia desse dejeto humano, né, é que ele não quer fazer as coisas como elas devem ser. Por exemplo, ele não quer passar uma história que já está consolidada no quadrinho para um filme. Ele quer fazer a versão de bosta dele, né? Ele quer colocar a visão de merda dele, né? Ele quer colocar a ideia de fezes dele no filme. Ele quer deixar a assinatura. Tudo bem, quer deixar? Pode deixar. Horrível aí, ó. Horrível. Tanto que o filme do Superman, ele estreou e não demorou nada no cinema, logo foi retirado. Era para jogar pro streamer, Frank. Não, não era não, porque o filme estava flopando mesmo, tá? O filme estava flopando e não estava fazendo dinheiro suficiente para poder se pagar, tá? Só para deixar bem claro isso. Outra coisa também é que ele tenta ter ideias originais com personagens que ninguém liga. Ninguém liga, cara. Entendeu? Tanto que nem mesmo o Guardiões da Galáxia, aquele primeiro filme, foi ele que roteirizou. Não foi ele. Foi uma mulher a qual, na hora de dar os créditos, ele tirou e colocou o nome dele. Tá entendendo? O tipo de dejeto humano que é este ser? Essa existência, essa ameba. Tá entendendo? Eu ainda não consigo entender como que existem pessoas que têm cérebro, conseguem pensar com seus neurônios, afirmam que esse cara é bom no cinema. Eu realmente não entendo. Porque as coisas que tem a mão dele, não foi ele que fez sozinho. Tá? As coisas que ele participa, não foi ele que fez sozinho. Madrugada dos Mortos, não foi ele que fez sozinho.
E o filme é bom, tá? Só pra lembrar. Brightburn é um filme que é a ideia dele de super-herói na Terra. Já assistiram? É uma merda. É uma merda. Acho que ele vê naquela ideia lá do Superman, né, dos 952 e tal. É uma merda. É Superman, só que malzinho. Eu realmente tenho pena de vocês que falam que os filmes que esse dejeto humano cria são bons. Filmes, séries, animação. Aquela animação porcaria, né? Creative Commando, então, puta que pariu. É ele encarnado ali no Flag Senior. É ele. Tanto que ele botou até o cabelo branco, a barba branca, né? E ele não tem vergonha de colocar, fazer essas coisas assim, sabe? Eu tenho pena de você que acha que o dejeto humano aí, que vai afundar a Warner e a DC, aliás, acho que já começou, né? Eu espero que ele tome um pé na bunda muito bonito, e esse filme caia no esquecimento do Superman. É uma pena para os atores. Eu ainda não assisti esse Superman, não tenho vontade alguma, e está disponível na Max já tem um tempão, e eu não tenho a mínima vontade de assistir. E é uma pena. Logo eu que sou fã de Superman. É uma pena. Mas eu não tenho vontade alguma. Ah, mas você não tem vontade de assistir porque você tem birra com ele. Também. Mas o ator não me convenceu como Superman. A roupa, o traje que ele usa, não me convenceu. Pra mim é um traje vindo do Guardiões da Galáxia. Pra mim, Superman, esse Superman dele, é Guardiões da Galáxia com outro filme. Eu ainda não vi, mas aparentemente é. Até porque a mesma pessoa que fez o figurino do Guardiões da Galáxia trabalhou com ele nesse filme do Superman. Não sei se vocês sabem. Criatividade master, né? Enfim. Que só presta pra uma coisa. Só presta pra passar a mensagenzinha que ele mais ama. Eu quero colocar as mulheres pra ser empoderadas e os homens pra ser um bando de bunda mole. É só vocês verem o que ele fez no Superman. Ele acabou com o Superman. Ele acabou com o Pacificador. E ele vai acabar com aquilo que você acha que você mais ama. Certeza. Que é o imaginário dos super-heróis. Por isso que eu digo, filmes de heróis vindos da DC, vindos da Marvel, já era. Já era. Tudo no cut, ó. Essa é a verdade. Tudo no cut, Sinto tá muito em te dizer, mas esta é a verdade. Segundo o Cosmic Book News, a reação negativa ao trailer de Supergirl nas primeiras 24 horas no YouTube foi mais severa do que a recebida pelo trailer do Superman nos... Só uma coisa, rapidinho. Aqui, ó. Quem puder e quiser, logicamente, para tremer, tá aí, ó, Foca Reacts lá no Insta, beleza? Segue lá, tem várias paradas legais, pois tem umas coisinhas maneiras aí. Aí, ó, beleza? Dá uma olhadinha lá depois. Aqui, Foca Reacts no Instagram, beleza? Então, bora lá. Manda aí, meu amigo. Continue falando aí desse dejeto humano. Primeiros 6 meses. Observadores atentos do trailer de Supergirl notaram que enquanto o Superman era celebrado por salvar uma cidade, ela apenas resgatou gatos. Só para não confundir. Bora, pessoal, aqui, ó, ó. Ah, moleque, aí sim, hein? Ó, que legal. É, tô em gravação, vai sair coisa nova em breve, então aguardem.
alguns por sinal, tá? Agora, parece que ela está falhando em outro aspecto, mais mensurável. Desde a cena inicial com o cachorro da Supergirl, Krypto, urinando em uma foto do Superman, até a própria Supergirl bêbada e carrancuda, o trailer gerou muita discussão. 7 dias após o lançamento, o trailer tinha 21 milhões de visualizações, com 373.828 curtidas e cerca de 43.323 descurtidas, também conhecidas como dislikes. Porém, contudo, entretanto, é tipo assim, é quase 10 vezes mais as curtidas do que os dislikes, mas 43 mil dislikes, cara, em um filme que seria a continuação do universo do Superman, só que agora pela Supergirl, tá meio embaçado, viu? O fato de aproximadamente 1 em cada 8 reações ser negativa não significa necessariamente um desastre para Supergirl ou para projetos futuros, no que o produtor James Gunn chamou de saga do Superman. Isso eu concordo. Ah, sim, claro. Tipo assim, 8 pessoas aprovam e uma discorda, tá? Não, e todas as 8 que concordam com ele são as que ele coloca pra trabalhar, né? Padrão até interessante, porém, contudo, entretanto, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Se você é realmente fã do Batman e não viu o que este ser escroto disse sobre o Batman, recomendo que você assista esse vídeo que aparece a thumbnail na sua tela. Não, Vá lá, assista, dê a sua opinião e se você não é inscrito, curta, comenta, compartilha e manda pros seus amigos, manda pros seus inimigos, manda pra todo mundo esse vídeo. Queridos, James Gunn, ele quer reformular o Batman porque, segundo o que ele mesmo disse, o Batman já foi escrito várias histórias. Dá uma olhadinha nesse vídeo e comenta bastante. E assim, o Batman, ele não é o meu herói favorito. O meu herói favorito da vida é o Superman. Mas eu reconheço que o Batman é um dos maiores heróis. Eu até diria o maior herói que a DC tem. Porque ele não tem superpoderes, né? Então, pra mim, ele é o maior herói que existe. Assim como o Arqueiro Verde também, que é um humano, né? Enfim e tal. Mas o Batman é insuperável. Agora, superpoderes, super-herói, aí sim, pra mim, entra o Superman. Tem essa pegada, né? Super-herói e herói. Então, dá a dividir. Mas, cara, Batman o cara é foda. O cara é foda. Isso eu tenho que falar. Até porque eu acho que a inteligência dele é praticamente um superpoder. Que ele é inteligente demais, mano. Nossa. Tá brincando comigo, pegadinho? Mas a reação negativa ao trailer de Supergirl pode ser o motivo de preocupação para o estúdio. Com apenas um outro filme no novo universo DC-DCU, para comparação, os executivos da Warner Bros. Provavelmente estão levando esses números muito a sério. Bem, acho que devo deixar isso para lá. Mas não vou! O trailer de Superman do verão passado está no YouTube desde 14 de maio de 2025. Atualmente conta com 36 milhões de visualizações, 578.619 curtidas e 21 mil, prestem atenção, 21.180 descurtidas ou dislikes. É muita coisa, cara. Pra vocês verem que o Superman deu 21 mil e aquela bendita daquela porcaria da Supergirl deu muito mais. Deu 43.323 descurtidas. Não, e isso é uma pena porque assim, uma pena primeiramente pro Superman, que a gente vê que como que o dejeto humano fez com que esse
personagem, esse grande herói, ele se tornasse algo irrelevante para muita gente por aí, né? Então, assim, para você ver como que ele conseguiu destruir algo, né? Quanto a Supergirl, ela é uma grande heroína, né? Ela é tão querida quanto Superman, na minha opinião. Muita gente curte, principalmente naquela coisa lá da Crise nas Infinitas Terras, né? Pelas coisas que acontecem e tal. E, irmão, é uma pena ambos serem tão desvalorizados como são hoje em dia, por culpa desse dejeto humano. Gente, dobrou! Não tem condições uma coisa dessa, velho. Como? Não, mais que dobrou. Ele foi 21, assim ela fez 43. Velho do céu, dobrou os dislikes. Isso é um péssimo sinal, viu? Infelizmente, o filme foi mais uma vítima de um verão morno. Ou vítima de um diretor frouxo que quer colocar sua visão de mundo, né? Não tem essa de verão morno, não. Não tem essa de verão morno. Porque o filme do Superman dele estreou numa quarta-feira em que era feriadão. Então ele teve quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 5 dias para fazer uma bilheteria astronômica e ultrapassar até mesmo o Homem de Aço facilmente. E não fez, não conseguiu. Por que será? Será que sou apenas eu que vejo esse dejeto humano como algo podre? Um cara ridículo, incapaz de dar pra gente, pra nós que somos fãs, pra nós que somos nerds lá de trás, sabe, nerd raiz. Sabemos que ele é incapaz de dar algo valoroso, de valorizar a capa do herói. Ele é incapaz disso. Ele é incapaz disso. E ainda mete a mentirona falando que é fã de quadrinho e lê quadrinho. Vá se fuder, o James Gunn. Vá pra casa do caralho. Lê porra nenhuma não. Tem a porra de uma cabeça maluca, imbecil e doente aí, que quer colocar a ideia de mundinho dele nas coisas que já é consolidada pelo público e pelo tempo, pô. Fazer o seu infeliz. A bilheteria mundial final arrecadou cerca de 616 milhões. Isso, Superman. Muitos observaram que... E eu digo mais ainda, tá? Eu digo mais. Eu duvido ele conseguir criar algo 100% original. Duvido ele conseguir criar algo 100% original. Porque eu sei, a gente vive num mundo em que nada se cria, tudo se copia. Ok. E se modifica. Tudo bem. Mas tem como você ter uma ideia para algo original. Tem como. Tem como sim. Ele é incapaz de fazer isso. Incapaz de fazer isso. Tá? Embora tenha sido um desempenho respeitável, realmente, provavelmente ficou muito aquém do sucesso que a Warner Bros. Esperava. Eu disse na época, dá esse filme pro Nolan, dá pra qualquer um, não dá pra James Gunn não que vai dar ruim. O que aconteceu? Deu ruim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Superman. Mas assim, eu acho que o Nolan, ele não faria. Até porque se eu não estou enganado, o Nolan, ele já tem participação em Homem de Aço e ele não quis, ele só quis ser o cara ali, né, da produção executiva. Ele não quis fazer as paradas, sabe? Então eu acho que ele não iria gostar, até porque também ele já fez a trilogia do Batman e ele mesmo já disse que não faria mais nada referente a heróis, né? Então, falar nisso, eu tô empolgado com o filme novo dele que vem aí, cara. Odisseia, se eu não me engano, né? Odisseia. Acho que é Odisseia. Vi o trailer e achei bem interessante, viu? Teve a vantagem de lançar um novo universo de quadrinhos criado por James Gunn. Que nojo! Desde o lançamento do filme, o universo DC se expandiu na TV com a segunda temporada da série de Pacificador. Que nojo! Passicocô, né? Passicocô, você quer dizer. Ao quadrado, extremamente. Que já foi meio ruim na primeira temporada, piorou na segunda. Eu não gosto de Passicocô. Vocês gostam de Passicocô ou não? Mente adulta. Na HBO Max. A série dividiu opiniões e enfrentou uma queda significativa de audiência ao longo da temporada. Claro,
resolveu atacar os cristãos, se ferrou. Já falei, não mexa com o povo de Deus. Se passasse uma mensagem legal, beleza. Não, vamos atacar os cristãos. Tomou no botão. Pesado! Se Supergirl continuar na trajetória... Essa foi boa, essa foi boa. Pesado! Se Supergirl continuar... Tomou no botão. Pesado! Se Supergirl continuar na trajetória, como indica o rápido acúmulo de críticas negativas ao trailer, Gunn e a Warner Bros. Talvez precisem corrigir o rumo. Talvez? Duvido. Eu truco. Talvez. Se James Gunn corrigir esse filme. Não vai corrigir. Não vai. Truco. Meio pau. 9. 12. Truco ladrão. Eu duvido. Truco panela. Truco flash. Eu cubo. Eu dou. Muitos fãs, se não a maioria, sabem que o filme é baseado na série de quadrinhos Mulher do Amanhã, do escritor Tom King. Mas tão ruim, chamado Tom King, que a galera detesta esse cara. E é um quadrinho que flopou miseravelmente, né? Aliás, flopou gloriosamente, né? Vocês entenderam? Muitos aplaudem, muitos não. Quem aplaude, aplaude com o pé e tá cagado, tá com a bunda suja. É quem aplaude, tá? Quem aplaude esse tipo de quadrinho, essa história merda do Tom King, aplaude com o pé, porque a mão tá ocupada comendo merda. Tá? Supergirl da obra original e sugerida pelo trailer é amargurada porque, nas palavras do omisso do James Gunn, ela, entre aspas, viu ao seu redor todos perecerem de alguma forma terrível. Tadinha, que barra! Embora Supergirl tenha sido dirigida por Craig Giuseppe a partir de um roteiro da estreante Ana Nogueira, alguns fãs sentiram que a influência de Gunn foi excessiva. Agora que vocês acordaram para essa realidade. Agora que souberam isso. Tá bom, viu? Okay. Alguns usuários do X compararam a série aos primeiros trabalhos do imbecil na Marvel, observando que Supergirl parece uma repetição de Guardiões da Galáxia. Vai se fuder. O Superman é uma repetição de Guardiões da Galáxia, cara. Porque é a única coisa que ele sabe fazer. É a única coisa que deu sucesso pra ele. Lembrando que o roteiro do primeiro Guardiões da Galáxia não era dele e ele roubou os créditos pra ele. Lembrando isso. Pra você que aplaude, né, esse dejeto humano e fala que ele mandou muito bem, que o filme é muito bom, o filme é excelente, o filme é legal, divertido, não foi ele, tá? Que roteirizou. Mas ele colocou uns momentos de feeling ali, com música e tal, de piada. Você acha que foi ele mesmo? Se o idiota é incapaz de criar um roteiro, você acha mesmo que ele vai ter essa sacada de conseguir colocar em pontos chaves ali as piadas que o Quill faz, o Drax faz? Você acha mesmo? Não. O que ele fez no segundo filme, terceiro, foi um copia e cola do primeiro, com algumas coisas ali colocadas a mais. Eu acho que vocês que gostam dessa trilogia, se bem que o terceiro filme eu acho bem interessante, mas para vocês que gostam de Guardiões da Galáxia, acho que vocês estão precisando dar uma olhada, assistir mais filme, sabe? Filmes bons, sabe? Para entender como de fato que se faz um filme, como se entretém. Não cria um bando de idiota, né? Que bate palma para qualquer piadinha de merda, né? Não só Supergirl, Superman, pacificador. Tudo que esse cara põe a mão, meus queridos, não vai pra frente. Acorda, você que defende James Gunn, você que fica aí querendo lamber a bolsa escrotal dele. Acorda! Esse cara, já falei, ele vai ferrar com o universo da DC. Tentou no universo Marvel, só que já tinham
3 lá que já estavam fazendo isso: Bob Iger, Kevin Feige e Kathleen Kennedy. Ai, mas a Kathleen Kennedy, ela é da Lucasfilm, é a mesma empresa dentro da Disney, ou seja, lá já tinham 3 lacradores. 3 malucos. Certo? James Gunn seria o 4º, mas não ia dar muito bom, não ia dar muito certo. O usuário do X, Verbal Riots, escreveu a seguinte coisa: o trailer de Kryptonianos da Galáxia foi decepcionante. Kryptonianos da Galáxia foi ótimo. Isso o pessoal da gringa está falando, tá? Aí, aqui no Brasil, deve ter aí uns lambibota, um lambibolsa escrotal do James Gunn, que já devem estar preparando o pano pra passar bonito. Certeza. Prático e fácil, meus amores, ó. Prático, fácil, rápido. Aí o que acontece? Saem de uma certa liga e resolvem criar uma tal de coalizão. É difícil demais, cara. É complicado. Ah, não dá não. Ainda bem que eu parei de seguir esse povo, viu? Quê? Além de... Também, irmão. Também. Já tem um tempinho que eu parei de seguir uma galera aí. E dá pra contar nos dedos os que eu sigo. Porque o resto é tudo passapano. E pano molhado, né? Pra garantir que limpe mesmo. Isso, com exceção de Mulher Maravilha de 2017, os filmes de super-heroína... Não, a Mulher Maravilha de 2017 é o primeiro filme, porque o segundo é uma merda também. Ou de meninas têm tido dificuldades para conquistar o público. Exemplo disso, Ballerina. Ballerina é um filme 10. Eu não vi ainda. O filme é bom pra caramba. Mostra a história dela, mostra o que aconteceu, mostra também os capangas do seu avô assassinando o pai, assassinando sem a mãe. Spoiler, cara. Caraca. Até pular. Mostra toda a trajetória do herói ou da heroína. Porém, por causa do Girl Power surgiu na época. A primeira vez que eu ouvi esse negócio de Girl Power foi no Cartoon Network, quando eu assistia Meninas Superpoderosas. O filme perde o seu encanto. O filme deixa de ser prazeroso só por causa disso. É só você pegar o que aconteceu, sabe onde também? Com o Bonde das Maravilhas. O Bonde das Maravilhas é a nova sensação. Pegaram 3 mulheres, tentaram empoderá-las demais. O que aconteceu? Flop! A mesma coisa vai acontecer com esse Supergirl. Não. Mas o problema desse filme é porque tem 3 heroínas que ninguém liga, né? Ninguém liga pra elas 3, então por isso que o filme flopou. Aquela do Krypto dá uma mijada na foto do Superman, ali, meu filho, foi o ápice. Sabe de quê? Do dislike. E vai piorar, tá? Vai piorar muito ainda. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O trailer de Mulher Maravilha, lançado há 9 anos, tem 31 milhões de visualizações, 264.585 curtidas e cerca de, pasme isso, 9.959 descurtidas, também conhecidas como dislikes. Cara, é tipo 1000 por ano. 1000 por ano. E isso é uma pena, porque isso é culpa de grandes produtores de cinema, produtoras no caso de filme, né? Onde contratam roteiristas recém-saídos da faculdade, onde sequer sabem de fato ainda como montar um roteiro, como fazer um personagem protagonista ser interessante, né? Para que chame a atenção do público. E é simplesmente um copia e cola de uma personagem qualquer de merda que resolveram colocar como o ponto central de tudo, o ponto de inspiração para outras personagens femininas. Lembrando que existem personagens femininas tão fodas quanto qualquer outro homem foda também, tá? Por exemplo, existe o Rambo? Existe o Rambo. Existe a Ripley também.
de Alien, o Oitavo Passageiro. São fodas, cada um em seu universo. Concorda? E ambos sobreviventes, né? Então, cara, a própria Leia do Star Wars é uma mulher foda. Porque ela não tem poderes Jedi, mas ela se vira da forma que dá. Ela é líder de um grupo de rebelião. Se eu não estou enganado. Quem for fã de Star Wars aí pode me corrigir. Que eu não sou fã de Star Wars, então eu não entendo direito, tá? Mas tem essa pegada. A Leia é uma personagem foda. Sabe? Rita Vrataski, daquele filme lá com Tom Cruise, agora que eu não lembro, não sei o que lá do amanhã. É uma personagem, é uma heroína recente. O filme não é tão antigo assim. Lembrando que é uma adaptação de mangá. E é uma personagem do caralho. E ainda assim é feminina. O problema dessa galera é fazer com que todos esses personagens anteriores, assim, que vieram antes, a ideia deles é fazer com que o público atual, que tá cagando pra produção, pra essas produções de hoje em dia, entenda que eles são ultrapassados. Sabe? Essa é a ideia. Então a ideia da mulher ser empoderadíssima, né, de ter mais jeito masculino do que feminino, faz com que o filme fique chato. Faz com que o filme fique previsível. Porque basta você assistir um primeiro filme e a partir dos outros que vão vindo em seguida, em sequência, você vai vendo que tem alguma coisa igual. É simplesmente um copia e cola. Nenhuma protagonista atual feminina é foda o suficiente. Infelizmente não é. E normalmente os filmes que vêm saindo, eles tentam colocar mais mulheres dentro da produção do que propriamente homem. E quando o homem aparece, ele é um idiota, é um imbecil, é um babaca. Não precisa disso. A mulher já nasceu empoderada. Simplesmente por ter uma criança em seu ventre, por carregar uma criança em seu ventre. Ninguém tem ideia da dor, somente quem é mãe já, da dor que é um parto. Eu não tenho. Sabe? Cara, a mulher é foda. Mulher é foda. Tanto que ela até amadurece primeiro que homem. Depender de mim, eu teria uma coleção de, sei lá, de heróis aqui em casa. Mas não tem. Não tem condição também. Entendeu? Mas é isso que faz o Girl Power nas bilheterias ser um fracasso. É uma pena. E isso complica ainda mais porque sempre que lançam alguma coisa com protagonista feminina, por exemplo, e é um fracasso, a culpa vai ser de masculinidade tóxica, que não sei o que lá, blá, e não é isso, é simplesmente desinteresse do público, o que é uma pena. É uma pena. Mas é o que eu acho, né? Não sei vocês, o que vocês acham disso tudo? E esta porcaria deste filme da Supergirl bateu quase 44 mil, ou seja... E nem foi lançado, imagina quando for lançado, hein? Vai sair na mesma velocidade que entrou. Bateu, tipo, 5 vezes mais aproximadamente. É muita coisa, velho. Isso aí demonstra uma coisa. Todo mundo falou mal, né? Ai, o filme da Diana com a Gal Gadot é ruim. E esse Camila Alcock é o que então? O primeiro é lixo, ótimo. Lixo, super lixo. Os números constatam fortemente com os trailers de Supergirl, especialmente considerando o tempo decorrido. Talvez uma comparação melhor seja com o filme das Maravilhosas de 2023. Seu trailer lançado há 2 anos tem 26 milhões de visualizações e um número quase igual de curtidas e dislikes. A bilheteria mundial do filme foi considerada uma decepção, arrecadando cerca de apenas 206 milhões de dólares. Aí você imagina quanto que o filme deve ter gasto, né? Pra ser feito. Para um filme de super
heroínas. E por que será? Deve ser porque a Brie Larson andou falando um monte de fezes, né? Há uns anos atrás. E juntou... Mas eu te garanto o seguinte, ô Cristão. Se a Marvel colocasse na cabeça a ideia de fazer um filme com a Tempestade, com a atriz dos filmes antigos, eu esqueci o nome dela agora, Halle Berry, tá? Com a Halle Berry sendo a Tempestade, aquela menina lá sendo a vampira mesmo dos filmes antigos, eu não lembro o nome da atriz, tá? E sei lá, uma Jubileu, por exemplo. Mas não tô falando Jubileu masculinizada não, tô falando Jubileu mesmo, a menina Jubileu que a gente conhece. Ou a Gata Negra, por exemplo, né? A Kitty Pryde, se eu não me engano. E faz um filme só com elas, o filme ia pra frente. Sabe por que o filme ia pra frente? Porque primeiro, nostalgia, né? Segundo, atrizes renomadas e que fazem seu trabalho direito. Terceiro, altamente carismáticas e queridas pelo público. Quarto, seria um filme interessante de se ver. Pode colocar até a Mística também, a atriz que fez a Mística lá nos filmes antigos dos X-Men. Pode colocar ela também. Ficaria legal. Mas por que não colocam? Porque isso não interessa para o público jovem. Esse público de merda que a gente tem hoje em dia. Que não tá nem aí. Eles assistem corte em redes sociais. Mas o filme mesmo, pagar para ir assistir, não vão não. Não vão. Então para eles esse tipo de conteúdo não interessa. Não interessa. É uma pena. Eu gostaria de ver a Halle Berry de novo como Tempestade. Porra, ia ser foda. Mas, né? Com aquela outra lá, que eu não lembro o nome. Lembrando que a coitada ganhou framboesa de ouro por Mulher Gato, né? E brincou pra caramba na premiação lá, quando foi chamado. A Mônica Rambeau, que também é meio lacradora, coitada da novinha lá que foi. Coitada dela. Ela entrou nesse filme e o filme flopou. Ai, aquela série lá da... Não só o filme da Miss Marvel, tá? Mas o filme flopou, os quadrinhos novos que vem saído flopam bastante. Não sei porque colocaram na cabeça de criar um filme pra ela, sinceramente. Miss Marvel, nossa, coitadinha dela. Agora eu não me lembro o nome da personagem. Fazer o que, cara? Eu já larguei a Marvel já tem anos, desde 2019, então eu quero que se dane essa porcaria dessa empresa. Após o desempenho abaixo do esperado de Superman nas bilheterias e o fracasso de Pacificador Lacrate em manter o público engajado no streaming, o engajamento com o trailer de Supergirl é o mais recente termômetro da DC para a saúde do universo estendido da DC. Felizmente, Supergirl só chega aos cinemas em 26 de julho de 2026. Ou seja, estamos em dezembro. Faltam ali uns 6 meses para esse filme ser... 5 meses agora, uma vez que estamos em janeiro. Estreado. Agora, vocês acham que o James Gunn vai mudar alguma coisa? Claro que não. Ainda mais que ele não mudou no Superman, não mudou no Pacificador. Claro que não. Você acha que ele liga? É claro que não, meu querido. Ele não tá nem aí, não. Não é do bolso dele que tá saindo o dinheiro pra fazer essa porcaria dessa bomba? Exatamente. Ou você é tão inocente assim de acreditar que ele vai mudar alguma coisa? Não vai nada. Vai nada. Borracharia, cara. E a equipe de marketing da Warner Bros. Tem bastante tempo para dar ao público uma ideia mais clara do que esperar. Eu sei quem vai falar o tempo inteiro. É o próprio Gunn. É só você ver a entrevista do Pacificador, do Superman. Ele não deixou os atores falarem. Inclusive tem até vídeo aqui no canal. Quem falou o tempo inteiro foi ele. Ele se endeusando. Ele se colocou acima de todo mundo. Vocês entenderam? E vocês acham que esse filme vai ser uma coisa boa? Duvido. Se for, eu volto aqui e faço um vídeo me redimindo e batendo palmas pro James Gunn. Caso contrário, eu não voltarei aqui. E para encerrar, resta saber se isso será o suficiente para conquistar um público
cauteloso. E você que está aí do outro lado, tu acha mesmo que James Gunn vai fazer um filme para o público? Ou ele vai jogar o sujo novamente? Vai colocar a sua visão de mundo deturpada? Vai colocar mais agendinha para incendiar o universo DC? Ou não? Vamos debater democraticamente na aba dos comentários, deixando bem claro que discordar nunca será ofensa, tá bom? E o negócio também é aceitar a discordância, né? Porque tem certos canais aí que falam isso aí, e na hora que o pessoal vai lá discordar, eles vão lá e discordam com o pessoal. Então, se você chegou até este momento do vídeo e ainda não é inscrito, tá pensando, será que eu me inscrevo aqui nesse canal? Se inscreve, meu querido, minha querida, dá essa moral aqui pro tio, porque eu preciso muito, entendeu? E aproveita, ativa o sininho das notificações na opção todas, faça os 4 Cs de curta, comenta, compartilha e contribua para o canal através dos QR Codes que apareceram durante o vídeo, ou você pode se tornar um apoiador ou um patrocinador no e-mail profissional que está na descrição desse vídeo. Me chama lá que a gente forma uma parceria legal. E o Natal tá aí, daqui a alguns dias, e o fim de ano também. Aproveita, se presenteie ou dê de presente alguma coisa pro seu amigo nerd, pro seu marido, pra sua esposa, através dos links que estão na descrição desse vídeo. Um grande beijo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, até mais, valeu! Esse é o nosso amigo Cristão Geek TV, então tá aí, ó, conteúdo do nosso amigo, vocês podem ver que tem mais aí, né? Então, deem uma olhadinha aqui caso vocês tenham interesse, tá bom? Deem uma olhadinha porque é bem legal, cara. Bem legal, esse parceiro aí, ele manda ver, manda bem. Bom, agora vamos para outro amigo aqui, Cleron Andarilho, que também é meu mestre de RPG. Bora aí, esse aqui é o conteúdo dele, tá? Vamos dar uma olhadinha o que ele tá falando hoje. Minha contribuição aqui. Esse vídeo tem 1 mês e diz o fim do Super Sentai em 2026, motivos reais. Essa animação é maneira, hein? Olá, meus amigos, aqui é Cleron Andarilho para falar do Super Sentai. Todo mundo aqui assistiu Power Ranger, assistiu Changeman, Flashman, Maskman, entre outros, né? E o Super Sentai, como conhecemos, acabou, né? Vai acabar, na verdade. Eles provavelmente vão fazer uma reestruturação ou vão esperar, deixar em ato por alguns anos até tentar recomeçar, né? Acabou, né, no Japão. E muitos vídeos, muitas pessoas aí, muitos perfis, principalmente no exterior, estão falando que a culpa é da Hasbro. Cara, eu vou dizer pra você, a Hasbro tem culpa no cartório, mas não é por causa dela em si, né? A Hasbro foi só, digamos, a cerejinha no bolo, né? Eu não sei o que ele vai falar ainda, mas eu acho que tem um pouco de culpa da falta de popularização também. Porque eu acho que o Super Sentai pra cá, pro ocidente, ele não é tão famoso como ele era anos atrás. Sabe? Quando houve a explosão de anime, tokusatsu, Super Sentais e tal. Hoje em dia a gente não vê isso. Aqui no Brasil, por exemplo, só se a gente tiver internet para assistir. Ou alguns streamers que tem, streaming, né? Que tem. Mas eu acho que é culpa de falta de... Não é a valorização que eu tô querendo dizer, mas falta de ser popular pra cá. Será que é isso? Aquela coisa já estava indo pras cucuias. Já estava em queda livre já faz algum tempo. E eu estou aqui para explicar, porque como sempre, Cleron traz a verdade para vocês. Vamos começar? Os principais motivos que o Super Sentai acabou é a queda brutal na natalidade japonesa. Menos criança, menos público-alvo. Em geral, o público-alvo era de 4 a 10, né, 11 anos, 12 anos. Isso é sério. A maioria deles comprava brinquedos constantemente, né? E hoje principalmente, no caso do Super Sentai, o principal foco de lucro deles é a venda de brinquedos, merchandising. Tanto que a maioria dos personagens eles têm mais de uma arma, tem mais de uma armadura para vender bonequinho, né?
Japão perdeu 8 ou 10% do nascimento por ano desde 2015. Caramba! Né? Porém, apesar desses dados estão dizendo desde 2015, isso já era uma coisa já crescente. Ou seja, menos crianças, menos merchandise comprado, menos brinquedos comprados. E grande parte do lucro deles vem dos brinquedos, né? Ou seja, parte número 1. Parte número 2, Kamen Rider. Kamen Rider comeu totalmente o mercado, né? Ele vende 4 ou 5 vezes mais do que o Super Sentai. Caraca! E tem colecionáveis para adultos, né? Como a CSM, a Figuarts. E o Sentai ficou coisa de criança. Super Sentai tentou focar sempre em criança. Já o Kamen Rider, ele tem todos os públicos. Kamen Rider tem histórias mais infantis e tem, né, versões mais infantis e tem histórias mais darks, mais adultas. Então, o fã de Kamen Rider no Japão, ele varia de 0 a 40 anos de idade, entendeu? Caraca! Porque tem Kamen Rider para crianças, tem Kamen Rider para adolescentes e tem Kamen Rider para adultos. Só ver o Tojima quer ser um Kamen Rider, né? Aquilo ali, tanto adulto quanto criança pode ver de boa. É um anime e é um anime sensacional. Ou seja, tem uma pool maior de gente consumindo, assistindo e comprando brinquedos e comprando merchandising. E tem colecionáveis também para adultos, que é coisa que mais adulto compra do que criança, né? Então, grande parte é que o Super Sentai foi totalmente detonado pelo Kamen Rider. Caraca! Os custos extremamente altos. A maioria dos custos de temporada, né, de produção de Super Sentai são muito altos, né? Produzir uma temporada é por volta de 10 a 15 bilhões de ienes. Caralho! Últimas séries mal chegavam a 6 bi só no Japão. Ou seja, era um custo muito grande para pouco retorno. Cada vez mais prejuízo, né? O custo de produção aumentava, né? Obviamente, a pandemia prejudicou ainda mais, né? O efeito da pandemia acelerou essa situação, mas, né, eles não conseguiam. Era como grande parte da venda do lucro vinha de venda de brinquedos, né, e não necessariamente visualizações, porque o Super Sentai passa na TV de graça. Sim. Quase TV também não tinha aberta. comerciais. Então era muito pouco retorno, quase nenhum retorno para os gastos de produção de séries Super Sentai. Zero inovação digital. A maioria dos Super Sentais não tem um jogo decente, não tem um spin-off, um anime adulto. Tem versões de anime mais genéricos, mas não tem nenhum tipo de anime nem nada que atraia outras formas. A maioria das crianças está nas redes sociais ou no digital. E o Super Sentai ele ficou preso naquele modelo dos anos 90, TV e tal. Então, não tem jogos decentes, não tem gacha, não tem animes especializados. Nada que vá de fato chamar a atenção do público novo, né? Da galera nova, ou até mesmo trazer uma nostalgia pro público da antiga que acompanha, né, diariamente. Séries, animações e tal. Enquanto isso, Rider tem Futopi, tem Riding Kames, tem Sentai. E o que Sentai tem? Bem, cara, tem um jogo do Kabuto. Nossa, do Kamen Rider Kabuto que eu era louco pra jogar, mano. Eu não lembro o nome do jogo. Eu acho que só saiu no Japão também. Ele tem uma realidade aumentada de Zord só. É um app. Então, né, o Super Sentai falhou em capturar as evoluções digitais, tecnológicas, né, para que é uma atrair pena. O público, né? Hasbro. Lembrando que D&D é da Hasbro, né? É uma pena também. E por último, sim, a Hasbro foi a cereja no bolo, né? Ela perdeu receita internacional em 2018, mas o declínio já vinha desde 2014, né? O problema foi mais interno do que os gringos, né? Mas sim, ela contribuiu, pouco, mas contribuiu, né? Porque quando ela comprou lá, né, os direitos internacionais, né, teve uma queda não natural de compra de merchandising, de brinquedos e de audiência a nível internacional, né? Então, digamos, a Hasbro só piorou algo que já estava muito ruim. Puts. Mas não se preocupe, que Cleron também aqui dá sugestões de como salvar, né? Como então eles vai, poderiam salva. Ou ter salvado o Super Sentai. Salva, Primeiro, Cleron.
Jogo gacha, RPG global, estilo Fate Grand Order ou Arknights, entendeu? Pensa bem, tem mais de 250 personagens Rangers, cada um tão conhecido como outro, com características diferentes dos outros. Dá pra colocar no jogo gacha, como Summon, banners de séries clássicas, história multiversal, pós-Ghost Ranger, faturar bilhões com adultos nostálgicos e crianças num jogo free to play. Mano, todo mundo faz isso, tipo One Piece, Bleach, Naruto, tem Dragon Ball, fatura milhões com esses jogos, com personagens constantes que o pessoal continua jogando. É jogo grátis, mas as pessoas compram bundles, compram summons, gastam dinheiro. Uma Musume, entendeu? Vários jogos aí, Genshin Impact, vários jogos aí, free to play, para apps, né? Ou PC também, que as pessoas podem usar, gacha, e atrair os jogadores, né, para sempre. Só manter a história legal e o jogo fatura muito, né? Anime adulto do estilo Futopia ou Black Sun, né? Cara, Black Sun não dá não, mano. Se ele for falar do Kamen Rider Black Sun, dá não, mano. É ruim. E ele não salva ninguém. Que nem fizeram do Kamen Rider. Do Kamen Rider que tá falando. Série seria como Red Hawk, Gal Red, King Ranger, com estilo Dark. Provavelmente Crunchyroll e Netflix pagariam caro, porque atrairia a maioria das pessoas que assistem, né? Que é o pessoal de 20 a 40 anos que gosta, por exemplo, de Kamen Rider. Então, já até hoje curto Kamen Rider. Linha Premium para colecionadores, né? Morphers Deluxe, armas de escala 1x1, Zord Diecast. Já existe no mercado os Figurates Sentai que vendem mais do que os brinquedos infantis. Caraca. Então, se você gerar uma linha premium para colecionadores, o pessoal mais adulto vai comprar, porque é que nem figura de anime, Cavaleiros do Zodíaco. Pô, lembra quando saiu aqui os figuras dos Cavaleiros do Zodíaco? A corrida que deu para ir atrás deles. Tinha gente que comprou quando saiu, tipo, 300 conto, e tava vendendo no Mercado Livre por 3 mil reais. 3 mil. Tipo, é muita grana. Pensa bem. E tem gente que compra. E um rebrand global, mudar totalmente a marca, esquece a Hasbro, vai lá, Project Red, Universal Heroes, livre para vender no ocidente, streaming mais jogos mobile, sem bloqueio de Power Rangers. Ou seja, esquece a Hasbro, esquece essa coisa de fazer Power Ranger, pega os caras lá e vende direto, através do streaming e através dos jogos mobile, Super Sentai, sem necessidade de ocidentalização pelos Power Rangers, ok? E spin-offs e crossovers constantes. Aqui Power Rangers temporada 4, série só com os sextos Rangers, né, com os sextos Super Sentai, filme com todos os vermelhos, conteúdo barato que mantém um hype vivo o ano inteiro. Sim. Então pequenos spin-offs, pequenas séries, pequenos animes que mantêm o hype da marca Super Sentai. Até porque o próprio anime faz isso também, né? Quando um anime ele vai muito bem, eles criam OVAs, né, os famosos OVAs, né, dos animes, e isso mantém a liga ali quando é de uma temporada para outra, né, quando tem alguma coisa muito importante, ou eles querem explicar alguma coisa, mas não sem ter a necessidade de fazer um filler, né? Então, na época, lá atrás era criado o OVA para poder contar essa história, e simplesmente somente um filme mesmo animado, né? Então, assim, é uma pena realmente se o Super Sentai for acabar, porque se bem que, cara, nem eu consumo mais hoje em dia, já tem anos até que eu não consumo Super Sentai. Meu último Super Sentai foi Changeman, pra você ter ideia. Eu tô com 41 anos hoje em dia. Tem muito tempo. Mas Kamen Rider vira e mexe, dá vontade de ver de novo, eu vou lá e vejo. Black Sun, ai, tristeza. Por bastante tempo, né? Então essa aí é as minhas opções e a explicação do porquê o Super Sentai acabou, né? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, só postar nos comentários aí. Você concorda? Você discorda das minhas opções aqui para salvar o Super Sentai? Diz aí, meus amigos. E por hoje é só. A gente se vê outro dia. Tchau, tchau. Esse foi o nosso querido amigo Cleron Andarilho aí, pessoal. Show de bola, hein? O canal dele aqui, ó. Quem ainda não conhece, faça o favor de conhecer, que vocês vão gostar, tá bom? Tem muita coisa interessante que vale a pena dar uma olhadinha. E tem umas coisas que ele vai lançar aqui em breve. Ó, o problema com a fantasia moderna. Cadê? Cream of Loop Reaction também. Show de bola, show de bola. Então, vamos lá. Bora pro próximo canal, que é o canal Super Kamehameha. Eu não conheço esse canal, tá? Eu estou conhecendo agora.
Então tô meio por fora do conteúdo dele, mas ele tem bastante coisa, legal. E fala sobre Dragon Ball, né? Então quem curte, vamos lá, dá uma olhadinha. 42 mil, parabéns aí, irmão. Vamos ver, se o conteúdo for legal, me inscreva, hein? Se bem que eu não sou tão fã de Dragon Ball mais não, mas vamos ver qual é. Vou deixar aqui a minha marquinha, né? E tem 2 meses esse vídeo. Fala aí, compadre. Salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. O nome do vídeo é A Verdade sobre as Linhas Temporais de DBZ que ninguém entende. Bom, tá aí um assunto que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida, que é sobre as viagens e linhas temporais de Dragon Ball como um todo. Nesse vídeo aqui eu vou focar apenas nas viagens e linhas temporais de Dragon Ball Z que ocorrem até o fim da saga Cell, respondendo perguntas do tipo: que na minha opinião deveria ter acabado Dragon Ball ali, no fim da saga Cell, porque Majin Buu é uma porcaria. Rafael, por que existem 2 máquinas do tempo se você só construiu uma? Rafael, por que existem 2 céus? O lá de cima e aquele que é pronto em Dragon Ball Z. É brincadeira. Essa foi fora agora. Vamos lá. Rafael, como é que o Trunks retornou ao passado se o céu matou ele no futuro? Bom, tudo isso e muito mais a partir de... agora! Bom, vamos lá. Depois essa cena é épica, viu? Que o Trunks retorna ao passado e derrota o Freeza, seu pai, ele tem um diálogo muito interessante com o Goku, onde ele disse que voltou 20 anos do futuro. Ele fala aqui o seguinte: talvez seja difícil para vocês desta época acreditarem, mas eu vim de um futuro próximo de 20 anos à frente usando uma máquina do tempo. Então aqui ele confirma que voltou de um futuro aproximadamente 20 anos à frente. Eu vou citar aqui sempre 20 anos para arredondar, para não ficar toda hora falando aproximadamente 20 anos, aproximadamente aquilo. Então, para arredondar e ficar mais fácil para o entendimento aqui do vídeo, eu vou dizer que 20 anos à frente. Na próxima página, a gente tem aqui embaixo o Goku se despedindo do Trunks e ele falando que retornaria em 3 anos. Então o Trunks teria que esperar voltar para o futuro e esperar 3 anos para poder a máquina recarregar e assim ele poder voltar. E o que o Trunks quer dizer com isso? O Trunks quer dizer que assim como vai passar 3 anos no presente, se passará também 3 anos no futuro, para onde ele está indo. Por quê? Porque muitos acham que passou 3 anos no presente até chegar dos androides, mas para o Trunks não passou 3 anos. Passou sim, ele teve que esperar esse tempo todo para poder recarregar a máquina. Na página seguinte, a gente vê ele aqui se despedindo, e na outra é a hora que ele retorna do futuro. Se passaram 3 anos, estão no controle 1920 e o Trunks retorna ali do nada. E aqui ele fala uma coisa bem interessante sobre o funcionamento da máquina do tempo, que é uma coisa muito importante para o entendimento lá no final. Ele fala aqui o seguinte: se eu pudesse voltar algumas horas atrás, mas a máquina só tinha energia para regressar até aqui, e ela não é muito precisa. O que o Trunks quis dizer com isso, galera? Ele quis dizer que a máquina do tempo nem sempre leva ele para onde ele quer. Por exemplo, o Trunks queria retornar ao passado e pegar o confronto do começo. Ele queria se encontrar com o Goku lá em companhia para enfrentar os androides desde o início. Só que isso não foi possível. Por quê? Porque a máquina não é precisa. Ou seja, a máquina é como se não fosse... ela não é aquela máquina do filme A Máquina do Tempo, né, com Guy Pearce. É sensacional esse filme, né? Tipo, mas dá pra entender essas paradas. Assistam esse filme, A Máquina do Tempo, é muito legal. Bom, agora a gente tá aqui no gráfico, que eu vou chamar de gráfico tem tempo. Um do Christopher Reeve, se eu não me engano, chama em algum lugar do passado, acho, uma parada assim. Temporal, e nele vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu falar de viagens e linhas temporais, beleza? Por exemplo, aqui em cima são os anos, tá vendo? Os anos que eu vou situar aqui os personagens, a máquina do tempo, o Trunks, o Cell. E aqui nessa parte aqui vertical, aqui são as linhas temporais. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Pô, sim, são 4 linhas em Dragon Ball Z e você vai entender o porquê mais à frente no vídeo. Então, tipo, quando eu colocar um ícone aqui, tipo, coloquei a máquina do tempo aqui, quer dizer que se encontra nesse ano aqui, ó, de 782. Se eu botar a máquina aqui, ela viajou 20 anos ao passado, beleza? E é isso que eu vou fazer agora. O Trunks se encontrava nesse ano aqui de 782, e é exatamente nesse ano aqui que o Trunks viaja do futuro para o passado. Só que essa linha aqui
é a linha 1, é a linha original de Dragon Ball, onde ocorrem os fatos de maneira natural, sem intervenção da máquina do tempo. Então o Trunks não poderia voltar para o passado dessa linha aqui. Então ele acaba voltando para o passado, mas de uma outra linha. Ele automaticamente cria uma outra linha quando ele retorna ao passado. Só que em vez de ele voltar para a linha 2... É aquela ideia de você ter uma linha reta, só que acabar por algum motivo, alguma coisa que você faça mínima talvez, acabe mudando. Então essa linha reta, ela acaba criando uma outra linha, né? Aí vai criando vários outros caminhos, né? É bem interessante isso mesmo. Esse Trunks aqui, que é o Trunks recorrente, que é o Trunks que a gente acompanha a história até hoje, atualmente em Dragon Ball Super, ele volta para essa linha aqui. Ele acaba criando essa linha aqui. Ou melhor, não é ele que cria essa linha. Daqui a pouco eu vou falar quem realmente cria essa linha aqui, número 3. Beleza? Então ele volta para o ano de 762, só que da linha 3. Daqui a pouco você vai entender do que eu estou falando. Ele retorna... Prepare-se para a emoção. Ragnarok Landverse. Torna para cá no início da saga dos androides, quando enfrenta Frieza e o seu pai, e logo em seguida fala com Goku, entrega o remédio e volta para o futuro. Quando ele volta para o futuro, aí sim ele volta para a linha 1, que é a linha original de Dragon Ball. E lembra que eu falei no começo do vídeo, que eu falei lá que ele retornaria para o futuro e esperaria passar 3 longos anos, entende? Assim como os guerreiros ficaram treinando durante 3 anos, o Mirai Trunks também teve que esperar 3 anos para poder retornar ao passado. Então se passaram 3 anos, ele foi aqui para 785. Passou 3 anos, o que o Trunks fez? Retornou de novo ao passado, e como são 20 anos de diferença, ele volta para o ano de 765, que é aqui na linha 3 também, beleza? Então que ele começou na linha 3 e vai na linha 3 até o final. Voltando para o mangá, a gente volta para a parte que o Trunks e companhia estão tirando o Goku da casa dele e levando para a casa do Kami para os androides não matarem ele. E aqui a gente tem uma conversa bem interessante sobre o Trunks consertar o que está acontecendo atualmente na linha 3, voltando de novo ao tempo. Ele fala que é o seguinte: e se eu voltar no tempo e destruir os androides antes de serem reativados? Que tal? Como descobrimos a localização do laboratório do Dr. Gero, é possível. Aí o Kuririn responde aqui embaixo: mas você disse que a máquina do tempo não é precisa. E de novo a gente vê aqui um personagem falando sobre a imprecisão da máquina do tempo. Ela não é confiável, totalmente confiável, quando se trata de voltar ao tempo. E nessa próxima página aqui, a gente vê uma das melhores explicações que você verá em Dragon Ball sobre viagens temporais. Aqui é o puro suco. Aqui, se você ler essa página, você consegue entender como é que funcionam as viagens. Se você cria uma outra linha, se você muda o futuro, aqui você tem resposta para isso tudo. Eu vou ler aqui praticamente todos esses balões de falas aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu tenho uma dúvida: e se o Sr. Trunks for para o passado e destruir os androides? O que acontece com eles no presente? Sumiriam de repente? Então aqui o Gohan se referiu aos androides daquela época, daquela atualidade. Se o Trunks se retornasse ali para o passado, fosse no laboratório, destruísse os androides 718, será que eles morreriam também no presente? E o Trunks responde aqui a pergunta do Gohan. Não, né? É verdade, tinha me esquecido desse detalhe. Mesmo que eu vá para o passado e mate os androides, somente o futuro daquela realidade estaria a salvo. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que o Trunks, em vez de salvar essa realidade que ele está naquele momento, ele iria criar uma nova realidade onde o futuro daquela realidade estaria salvo. Com isso, ele ia acabar criando uma outra linha temporal, porque ele mexeria num outro passado. Tanto que tem um momento no anime, eu não lembro exatamente onde é, que o Trunks mesmo, ele mesmo fala que esses androides que o Goku e a galera tá enfrentando, eles são diferentes dos androides que ele conheceu, entendeu? Interessante. Aí tem a parada da linha temporal, ele deve falar isso. Ele completa aqui dizendo o seguinte: nada mudaria neste mundo, onde os androides já estão acordados. Então não mudaria nada, continuaria os androides tocando terror e indo atrás do Goku de qualquer jeito. E aqui embaixo o Trunks fala mais um pouco, ele exemplifica ainda mais. Por exemplo, o Sr. Goku está aqui vivo, graças ao remédio que eu trouxe do futuro. Contudo, no meu futuro, no caso do futuro 20 anos à frente, o Sr. Goku continua sendo alguém que morreu por problemas do coração no passado. Então, no passado do futuro do Trunks, Goku morreu do vírus do coração e ele nem chegou a conhecer o caboclo.
Agora, nesse passado que ele voltou com a máquina do tempo, como ele deu o remédio pro Goku, o Goku continuou vivo e mesmo que ele esteja mal, ele continua vivo. A gente sabe que ele vai tocar o terror mais à frente treinando o Gohan. E aqui embaixo ele complementa. Ou seja, há um futuro no qual o Sr. Goku está a salvo, assim como há outro no qual ele morreu. Uma pequena mudança e vários futuros paralelos são criados. Caraca, eu ia falar isso agora, tipo, é como se fosse uma coisa de dimensões paralelas, né? Uma dimensão paralela é diferente de uma linha temporal, né? Onde uma dimensão paralela ela é simplesmente espelho da dimensão original, né? Tem praticamente as mesmas coisas, os mesmos personagens e tal. A linha temporal, ela também. Só que a diferença é que enquanto o universo paralelo existe, né, sem esse negócio de tempo e tal, a anomalia temporal, que no caso são os caminhos, né, eles vão sendo criados de acordo com a decisão da pessoa que veio do passado para o futuro, entendeu? Ou veio do futuro para o passado, né? Essa é a diferença da criação dos caminhos temporais para uma realidade paralela. Ela já existe, ela sempre existiu ali, né? Mas está uma próxima a outra ali e não precisa desse negócio de que algo aconteça nesse universo paralelo para que um novo futuro seja criado. Tem essa diferença. Eu acho isso muito foda. Aqui o Trunks matou a charada. Se ele retornar ao passado e mudar qualquer coisa, ele acaba criando uma outra linha temporal. E o Trunks mudou bastante coisa, né? Ele deu remédio pro Goku, ele avisou sobre os androides, deu um spoiler sobre os androides. Então o Trunks mudou bastante coisas referente ao seu futuro. E o Krillin aqui apenas complementa o que o Trunks já havia falado acima. Ele diz aqui o seguinte: espera aí, quer dizer que se o Goku acabar com esses androides, eles continuarão existindo no seu futuro? Sim, é o que o Trunks acabou de falar agora. Qualquer coisa que seja alterada nessa linha referente ao que aconteceu lá no futuro do Trunks só vai modificar o que aconteceria naturalmente nessa linha atual. Exato. Matou os androides aqui, vai pro futuro, os androides continuam vivos. Quem tem que matar o androide no futuro é o Trunks, ou qualquer outro ser que vá lá matar os androides. Tipo, o Goku vai pro futuro. Se ele matar os androides, eles vão morrer. Mas se o Goku do passado matar os androides no passado, isso jamais modificaria o futuro do Trunks. Nessa página aqui, a gente vê a Bulma ligando lá pra nave onde tava ali viajando o Goku em companhia. E ela avisa que um cara encontrou uma máquina do tempo. O cara encontrou ele achou que fosse um veículo e acabou que encontrou uma máquina do tempo igualzinha à máquina do Trunks. A gente sabe que essa máquina é a máquina que o Cell veio. Aqui embaixo ela completa dizendo que a máquina era muito parecida com o Trunks, só que estava toda ferrada. Na página seguinte, a gente vê que o Trunks chega até a conferir para saber se a máquina do tempo dele está com ele ainda. Ele tira do bolso aqui, como vocês podem ver. Ele tira aqui do bolso e confere que a cápsula com a máquina do tempo dele se encontra lá ainda. E aqui abaixo a Bulma chega até a enviar uma foto pro Trunks tirar a prova. Aqui na próxima página a gente vê que o Trunks leva um super susto. Aqui que ele vê que a máquina do tempo dele estava toda ferrada em outro lugar. Tipo como se fosse um clone da máquina do tempo dele. Só que a gente sabe que não é um clone. Porque na página seguinte, a gente vê aqui que o Trunks tira a prova. Ele vai lá no local com a Bulma junto com o Gohan. E nesse local, o que o Trunks faz? Ele pega a máquina do tempo que tá com ele e coloca do lado dessa máquina do tempo que o carinha achou lá, que tá toda ferrada. E aqui o Trunks até confirma que a máquina do tempo dele estava na cápsula. Ele fala aqui, ó, vejam, aquela é a minha máquina do tempo. Aqui mantenho na cápsula. E a Bulma aqui responde, ah, então essa outra não é mesmo a sua. Aqui abaixo, o Trunks tira a prova para saber se aquela máquina realmente era a máquina dele. Tipo, como assim a máquina dele? São duas. A Bulma falou que só construiu uma no futuro. Como são duas? E ele fala aqui o seguinte, não, no futuro a senhora só construiu uma. Então aqui a gente tem a certeza que só existe apenas uma máquina do tempo. E ele completa aqui embaixo. E é exatamente esta. Ela é a minha máquina do tempo. Como assim? Aí ele vai lá na máquina e limpa a sujeira que está na máquina, onde está escrita a palavra Hope, que quer dizer esperança. E essa palavra ele também escreveu na outra máquina, ou melhor, na máquina dele. Então ele sabe que aquela máquina é dele, porque ele escreveu essa palavra antes de partir, antes de voltar ao passado. É como se fosse uma parada de paradoxo, por exemplo, né? Aqui eu tenho uma caneca na mão. Peraí, deixa eu coisa aqui rapidinho. Aqui eu tenho uma caneca na mão e aqui na outra mão eu tenho outra caneca, certo? Essa caneca aqui é uma caneca que é o resultado de eu ter abandonado a caneca dessa mão aqui. Então o tempo avançou
e a caneca continuou aqui. Entendeu? É como se fosse essa parada, essa ideia. Sabe? Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal. Pelo menos eu acredito que é isso que ele tá falando, né? Ele diz aqui embaixo, vejam, é a palavra esperança que gravei antes de partir. Então essa máquina, que está toda ferrada, é a mesmíssima máquina que estava dentro do seu estojo lá na cápsula. E aqui nesse balão, a Bulma faz a pergunta de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões. Que é a pergunta que você deve estar se fazendo aí, ou você fez essa pergunta durante anos, desde a primeira vez que assistiu a saga Cell. E a Bulma pergunta aqui o seguinte, como é possível? Parece que ela está neste lugar há um bom tempo. Claro que tá, porque tá toda ferrada. Na página seguinte, a gente vê aqui que o Trunks vê de quando que essa máquina veio. E aqui abaixo a gente tem a certeza. Ele conferiu, lá nos dados da própria máquina, que a máquina veio do ano de 788. Aí ele pergunta para si mesmo em choque, 3 anos depois do ano que eu vim? Aí depois ele afirma, é de um futuro mais distante. Cara, isso aqui explode a cabeça de qualquer um. E ainda disse que Dragon Ball não tem plot twist, hein? Ainda disse que Dragon Ball não tem plot twist. Mas enfim, e aqui embaixo ele completa aqui, né, a bomba. Ele joga aqui a bomba de vez. E chegou a esta época há cerca de 4 anos. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa que retornou ao passado, que a gente sabe que é o Cell, ele chegou no presente, nesse presente, 1 ano antes do próprio Trunks. E é isso que ele confirma aqui na próxima página. Quer dizer que quando eu vim pela primeira vez, ela já estava aqui há mais de 1 ano. Então o Cell, ele chegou na Terra, ele chegou nesse presente, ali que o Trunks se encontra, nessa realidade, 1 ano antes do próprio Trunks, beleza? E agora a gente volta lá para aquele gráfico para vocês entenderem um pouco melhor. Então, galera, o Cell estava nesse ano aqui de 788 e volta para o ano de 761. Aí você me pergunta, por que esse ano e por que nessa linha, Rafael? Nessa linha 3. Bom, lembra que eu falei com vocês, quando o Trunks voltou ao passado pela primeira vez, ele voltou para esse ano aqui, ó. 762, lembra? Aí se passaram 3 anos, 765, que é o ano que ele se encontra nesse momento, que ele tá ali o Goku fugindo dos androides. Então se o Trunks retornou para esse ano aqui de 762, o Cell voltou para um ano antes, porque o próprio Trunks disse que o Cell chegou 1 ano antes dele retornar ao passado pela primeira vez. E no ano de 765, a gente vê aqui essas duas máquinas do tempo se reencontrando, que é onde o Trunks, Bulma e Gohan encontram essa máquina toda ferrada que o Cell veio. Mas, Rafael, até agora você não me respondeu por que tem 2 máquinas do tempo se a Bulma construiu apenas uma máquina. Bom, é isso que a gente vai saber agora, voltando para o mangá. E aqui no mangá, durante a luta contra o Piccolo, o próprio Cell afirma o porquê que ele retornou ao passado. Ele falou que o seguinte, o problema é que no futuro em que nasci, os dois foram derrotados por Trunks, não sei como. Ele está se referindo aqui, é claro, aos androides 17 e 18. Ele completa aqui falando o seguinte, minha sorte foi encontrá-lo com a máquina do tempo. Depois de matá-lo, tomei a máquina e viajei para esta época, atrás do número 17 e da número 18 daqui. E essa é a história toda. Bom, aqui embola tudo por quê? Porque muitos teorizam, como é que o Cell matou o Trunks no futuro, se o Trunks já tinha o poder do Super Trunks, se o Trunks já era muito mais poderoso que o Cell na segunda forma. E a resposta está quando o Cell encontra com esse Trunks pela primeira vez, que é aqui, ó. O Cell, quando vê o Trunks, ele diz o seguinte, Trunks, o que ele faz aqui? Já sei, deve ter vindo com a máquina do tempo de outra época. Isso aqui funde a cabeça de muita gente, tá, galera? Mas para explicar um pouquinho melhor isso daqui, eu vou voltar lá pro gráfico novamente. Lembra que o Trunks disse que a máquina que o Cell veio, aquela máquina que estava toda ferrada lá no meio do mato, ele disse que essa máquina veio do ano de 788? Então foi nesse ano que o Cell matou o Trunks. Então a gente coloca aqui a morte do Trunks do futuro nesse ano. E o Trunks também disse que esse ano era 3 anos à sua frente, tipo, da frente do ano do próprio Trunks do futuro. Era o futuro do Trunks do futuro. Então esse Trunks que a gente vê aqui, que morreu no ano de 788 nas mãos do Cell, é uma variante de 3 anos à frente do Trunks que a gente vê achando a máquina do tempo junto com a Bulma e com o Gohan. Mas, Rafael, eu não consegui entender ainda, tá muito embolado. Bom, vamos fazer aqui um exercício. Vamos supor que esse Trunks aqui não tivesse morrido nas mãos do Cell. Ele tivesse sobrevivido nesse confronto e tivesse resolvido voltar 27 anos no tempo, assim como esse Cell retornou.
Ele voltasse aqui para esse ano de 761. O que ia acontecer se ele ficasse nesse ano sem retornar para o futuro? Passaria ali um ano até que chegasse o ano de 762. E no ano de 762 acontece o quê? O Trunks vem do futuro para avisar sobre os androides e ao mesmo tempo dá o remédio para o Goku. Mas Rafael, como é que esse Trunks aqui vai se encontrar com esse aqui? Não faz sentido nenhum. Faz sentido sim. Por quê? Porque esse Trunks número 1 aqui é a variante do Trunks número 2. O Trunks número 1, ele vivenciou tudo isso antes do Trunks número 2. E depois ele quis retornar para uma época antes dele mesmo aparecer. Galera, isso aconteceu exatamente em Dragon Ball Super. O Trunks do futuro, ele teve o seu futuro apagado lá pelo Zenhou, lembra? E ele volta ao passado, mas ele não quer ficar no passado. O que que ele faz? Ele volta num passado do seu próprio futuro. Ele volta numa época antes do Goku Black aparecer. Porque na sua realidade, na sua linha temporal, o Black acabou tomando todo o universo e o Zenhou foi lá e apagou tudo. Então o que ele fez? Ele voltou momentos antes do Black aparecer para que isso não aconteça novamente. E com isso ele acabou se encontrando com outro Trunks lá do futuro, com uma versão dele mesmo. Por quê? Porque é uma variante. Esse Trunks que foi lá pro futuro e encontrou com outro Trunks, ele já vivenciou tudo aquilo e vai contar para ele para que isso não aconteça novamente. Ó, falar, se a pessoa não tem um conhecimento assim mais ou menos do que é de fato uma linha temporal, isso aí embola mesmo, mano. Dá nó. Mas ele tá explicando direitinho, maneiro. A mesmíssima coisa aconteceria se esse Trunks que foi morto pelo Cell não tivesse sido morto pelo Cell e retornasse para esse ano aqui e esperasse até o ano de 762. Aconteceria dele se encontrar com ele mesmo, porque seria uma variante dele de uma outra realidade, entende? Sim. Só que isso não foi possível, por quê? Porque o Cell acabou matando o Trunks aqui nesse ano, e quem voltou 27 anos no passado não foi o Trunks, e sim o Cell. Então por isso que não aconteceu esse encontro de dois Trunks. E por isso que o Cell falou, Trunks, você aqui, ele ficou surpreso. Por quê? Porque ele matou esse Trunks. Mas... Ou seja, automaticamente isso também mostra que nem o Cell sabia de fato sobre linhas temporais, né? Que ele se assustou. Mas ele não contava que uma outra variante do Trunks ressurgiria naquela época. Outro bom exemplo fora de Dragon Ball para você se localizar é o filme De Volta para o Futuro 2, onde o Marty McFly encontra uma variante, uma versão dele mesmo quando retornou ao passado pela primeira vez. Mas Rafael, por que esse Trunks morreu nas mãos do Cell no futuro? Ele não tinha o poder do Super Trunks? Não, porque esse Trunks teve uma experiência completamente diferente do Trunks que a gente acompanha até hoje, do Trunks recorrente, porque foi justamente esse Trunks aqui que foi morto pelo Cell que causou a vinda dele para o passado. Quando esse Trunks retornou ao passado pela primeira vez, foi a mesma coisa que o Trunks número 2, esse Trunks aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa, ele retornou para o ano de 762 no passado, derrotou o Freezer, seu pai, entregou o remédio para o Goku e ao mesmo tempo avisou sobre os androides. Ele voltou para o futuro, 782, e esperou passar 3 anos para recarregar a bateria da máquina, 785. Depois ele retorna novamente ao passado, 20 anos ao passado, 765, e aqui, a partir daqui, ele tem uma experiência diferente que esse Trunks número 2. Por quê? Porque nessa linha número 2 não tem o Cell, porque quem causa a vinda do Cell para o passado é justamente esse Trunks número 1. Aqui ele se encontra apenas com os androides. E a forma que ele derrota os androides é um mistério. Mas o que se teoriza é que esse Trunks aqui conseguiu encontrar aqueles projetos do Android 17, assim como ele encontrou nessa realidade número 3. Como é que ele encontrou? Ninguém sabe também. Então, de repente ele poderia saber mais ou menos onde ficava o laboratório do Gero, né? Chegou lá e destruiu tudo antes que ele pudesse começar a fabricar, de repente. Porque, tudo bem, a linha temporal existe, os anos existem e tal, mas não significa necessariamente que todas as coisas vão acontecer do mesmo jeito, no mesmo ano, na mesma época. Pode ser que seja um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais atrás, né? Então, eu acho que é por aí. Ele encontrou esses projetos, a Bulma construiu o controle, e como todo mundo estava pensando o que fazer com os androides ainda, o Goku estava dormindo, o Vegeta estava pensando ainda, ele pegou o controle e foi lá e derrotou os androides dessa forma. E assim ele voltou para o futuro, ele voltou para o ano de 785 e também conseguiu derrotar os androides da mesmíssima forma. É assim que é teorizado. E após... é uma boa teoria. Aí teria sobrado apenas o Cell,
Só que o Cell não encontrou robô nenhum e ele voltou. 3 anos, no ano 788, quando ele vai retornar para avisar, porque o Piccolo, ele fala aqui o seguinte, a gente vê aqui no mangá, que o Piccolo, ele tem um trecho que ele pergunta pro Cell por que ele voltou nesta época. Por que escolheu justo este período? Aí o Cell responde para ele, não escolhi. A máquina do tempo do Trunks já estava programada, eu só apertei o botão de partida. Então o que o Cell quer dizer aqui é que... Foi meio que um acidente então, né? Quando ele apertou o botão, automaticamente ele retornou 27 anos ao invés de voltar 20 anos. E lembra que eu falei lá atrás, ou melhor, o Trunks citou aqui o seguinte, ele falou que ela não é muito precisa. Então isso pode ter acontecido perfeitamente lá no futuro. O Cell, quando apertou o botão, ao invés de voltar para aquele passado que aquele Trunks já tinha frequentado antes, que era a linha número 2, ele acabou voltando para um outro passado, para um passado 27 anos atrás, ao invés de 20 anos. Ocasionando uma outra linha temporal automaticamente, né? Não a linha 2, porque já não tinha mais Android nenhum, mas a 3, né? E é justamente por isso que ao invés de ele sair desse ano aqui de 788, que foi o ano que ele matou o Trunks, e voltar para o ano de 768 da linha 2, ele acabou indo para uma outra linha. Por quê? Porque ele voltou 27 anos no tempo e automaticamente com isso ele acabou criando a linha 3. Outro motivo que... porque até então não era 27 anos, era menos que isso, né? A partir do momento que ele fez uma viagem, por exemplo, a viagem no passado de 20 anos. Se eu faço uma viagem no passado de 21, esse 1 já cria outra linha temporal. Entendeu? Sabe aquela mudança, o detalhe? Então é exatamente isso. É maneiro pra caramba. Que também pode ter feito o Cell voltar 27 anos atrás ao invés de 20, foi justamente o próprio Trunks. Ele queria voltar nesse tempo todo para entregar o controle ali pra galera, ou para avisar como a forma melhor para derrotar os androides, e acabou sendo pego pelo Cell. E a prova disso é que o próprio Piccolo pensa aqui o seguinte, provavelmente Trunks planejava vir nos contar sobre como fez para derrotar os androides. Então se o Piccolo pensou nisso, também é uma possibilidade do Trunks retornar a uma época que ele não tinha frequentado antes, para assim derrotar os androides com mais facilidade. Ele retornaria 27 anos e além de entregar o remédio pro Goku, ele também entregaria esse controle, assim que os androides aparecessem, apertava o botão e pronto. Ou melhor ainda, ele poderia indicar onde é que os androides estavam, onde é que era o laboratório. Eu acho que o pessoal na época não ia aceitar muito, porque o Vegeta, o Goku queria enfrentar os androides, mas enfim, era uma possibilidade de sim acontecer, já que o Piccolo pensou nela. Outra possibilidade que pode ter feito... O Piccolo é inteligente pra cacete, viu? Feito o Cell voltar 27 anos atrás, é justamente o Trunks está programando a máquina para poder retornar esse tempo aí, 20 anos atrás. Só que como o Cell pegou ele de surpresa, ele não conseguiu completar os anos que faltavam para chegar no ano de 768. Ele chegou no ano de 761, o Cell matou ele, o Cell entrou na máquina, apertou o botão e voltou justamente... 768? 27 anos no passado. Essa é uma possibilidade também. Então, possibilidade, galera, é o que não faltam para fazer com que esse retorno de 27 anos do Cell ao invés de 20 anos faça sentido. Porque motivo tem vários. Eu citei 3 aqui. Você mesmo daí pode inventar vários outros motivos para encaixar, para fazer com que essa cena faça sentido e não seja um furo de roteiro, esse retorno de 27 anos do Cell no passado. Isso deve ter dado uma dor de cabeça para criar, mano. Que não é tão fácil assim não é só escrever, tem que fazer sentido, né? Mas Rafael, e a linha 4? Você disse que são 4 linhas, e até agora você não comentou sobre a linha 4, ela tá vazia. Deixa eu ver, a quarta linha ela foi criada a partir do momento em que houve a batalha com o Cell e ele foi derrotado, será? Bom galera, a linha 4 é muito simples, a linha 4 acontece quando acontece isso daqui, ó. O comercial, né? Quando o Trunks retorna para o futuro. Quando ele retorna para o futuro e derrota os androides na pancada, ele acaba modificando esse futuro. Mas o que modifica esse futuro aqui não é justamente a derrota dos androides, até porque isso já tinha acontecido lá no futuro daquela variante que o Cell matou. Só que a gente não sabe como, mas ele derrotou também os androides. O que fez o Trunks mudar essa linha aqui para a linha 4 é a seguinte, é o próprio Trunks do futuro derrotando o Cell.
já que o Cell, naquele outro futuro com aquela variante, o Cell conseguiu matar o Trunks. Ele deu o spoiler pro Piccolo e o Piccolo, que não é bobo nem nada, contou pro Trunks. Então esse Trunks aqui já estava esperando a chegada do Cell. Ele falou que é o seguinte: eu sei que está escondido o Cell. Então isso já mostra pra gente que ele é uma variante totalmente diferente daquela variante do futuro que foi pego de surpresa. E mais à frente, a gente vê aqui o Trunks derrotando esse Cell aqui, que foi uma cena bem engraçada. O Cell achando que, crente que tava abafando, né? Achando que ia derrotar o Trunks com facilidade e acabou virando o saco preto. Nessa página aqui a gente vê o final com chave de ouro, com o Trunks derrotando o Cell e vivendo feliz com a mãe dele, até o Dragon Ball Super vir e estragar esse final maravilhoso que teve lá na saga Cell. Vindo aqui pro gráfico temporal, então a gente tem o fechamento com esse Trunks aqui na linha 4, já que ele derrotou o Cell. O Trunks daquela variante não derrotou o Cell, então naquela linha ali não existia mais nenhum Guerreiro Z, só existia só a Bulma esperando o retorno do seu filho, que nunca mais voltou, tá? Mas nessa linha aqui, ele retornou para o seu futuro 785, mas não esse futuro aqui mais, que esse futuro aqui não existe mais. Ele retornou para esse futuro aqui e assim criando uma nova linha, que é a linha número 4, seguindo uma nova variante da linha número 1, que é a linha número 4, onde os androides e o Cell também foram derrotados pelo Mirai Trunks, que treinou na Sala do Tempo e ficou muito mais poderoso do que aquele Trunks que foi derrotado pelo Cell no futuro. Caraca. Bom, galera, isso aqui é tudo. Se que maneiro, ficou alguma dúvida, eu peço para vocês assistirem o vídeo com mais paciência. Mandou ver, Curirim. Mas se mesmo assim persistir a dúvida, toda sexta-feira, 8 da noite, eu faço lives aqui no canal. Então você se inscreve aqui no canal, ative notificações. Quando chegar o dia da live, você vai lá e me pergunta, que eu vou responder com todo prazer. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Caraca, que legal, mano. Ganhou um inscrito. Porra, maluco. Que foda essa parada da explicação aí temporal, viu? Não é o mesmo Trunks do futuro. Nossa, é muita parada de variante, cara. É muito foda essas coisas de mexer com o tempo e tal. Pô, é muito maneiro, mano. É muito maneiro. Muito maneiro. Pra mim, Dragon Ball Z é só até o Cell. Antes disso, não rola, cara. Aliás, antes não. Depois disso, pra mim, não rola. Pra mim, tinha que ter acabado ali. Mas... bom, aí então tá o canal do rapaz. Provavelmente muita gente conhece, mas tá aqui Super Kamehameha. Beleza? Vai ficar aqui na descrição pra gente poder dar uma olhadinha. Beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado a vocês aí que estiveram comigo até agora. O que vocês acharam? Acharam interessante essa coisa de linha temporal aqui? Canal legal pra caramba esse Super Kamehameha, hein? Bem maneiro, cara. Bem maneiro. Mas bom, obrigado a vocês que estiveram comigo aqui até agora. Valeu pelo like, valeu pelos comentários também. Isso aí fortalece pra caramba. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa a notificação. Vai me ajudar pacas, tá bom? Desde já, muito obrigado a todos que apareceram. E manda nos comentários aí qual foi dos conteúdos aqui que você gostou mais. Diz aí. Lá o do Cristão Geek TV, do Clerão, Adarilho, Super Kamehameha. Já conheci os canais? Manda aqui pra gente trocar aquela ideia, beleza? A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.